Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. A nossa preleção dessa noite nos pede a reflexão sobre o tema da prece, que é uma sustentação quando sentida intimamente. Essa preleção ela está contida no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, e também utilizamos como base o livro dos Espíritos, das questões 658 a 666. Mas por que, afinal, precisamos orar? Podemos conduzir os nossos dias sem oração? Sem essa ligação com Deus, sem essa ligação com o plano superior? A oração nos coloca em sintonia. Ela nos traz paz, nos traz harmonia. É um meio, uma ferramenta para superarmos as provas. É sabido que estamos num planeta que está migrando de provas e expiações para a regeneração. Ainda assim, existe a necessidade dos seus habitantes, cada um de nós, de tempos em tempos superarmos algumas provas. Grande maioria delas previstas em nossa encarnação e também solicitadas para que possamos evoluir. Sobre o tema da prece, eu vou trazer aqui uma mensagem bíblica de Mateus, capítulo 4, versículos 5 a 8, que eu vou ler aqui para a gente, resumidamente. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de orar, pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrei em vosso quarto, e fechando a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos explica que não devemos focar o nosso esforço da prece nas suas longas repetições. Não é pelo palavreado excessivo, não é por vislumbrar que sejamos reconhecidos pelos outros, pela maneira que fazemos as nossas orações. Uma boa maneira, por assim dizer, de praticar a prece. A prece deve ser feita o mais intimamente possível. Parece algo fácil, né? Parece um tema que já está mais simplificado no nosso entendimento. Mas na verdade é que todos nós, cristãos ou espíritas, devemos de tempo em tempo relembrar como realmente deve-se orar, porque somos conduzidos normalmente ao comodismo. As preces repetitivas, e que sim, dentro do Espiritismo também utilizamos, como do Pai Nosso, mas o que importa é a conexão que estamos fazendo em pensamento no momento em que proclamamos alguma prece. A prece mais eficaz são aquelas do nosso coração. Em algum momento, será que já nos questionamos da eficácia da prece? Deus não sobrepõe os pedidos, não atende conforme os caprichos de cada um. O homem tem o seu livre-arbítrio para tomar suas iniciativas, para plantar, para colher. E às vezes é necessário algumas provas que nos instigam a mover de um momento, de uma situação, de uma tomada de decisão que temos de praxe para algo mais correto.
Será que um pai sábio aceita ou recusa os pedidos do seu filho que porventura poderiam prejudicá-lo? Nem tudo aquilo que pedimos temos, eu vou dizer, a possibilidade ou até mesmo o mérito de receber. Temos que normalmente pedir paciência, resignação, apoio para superar as nossas provas. Deus assiste aqueles que ajudam a si mesmo. Ajuda-te e o céu te ajudará. Nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um breve trecho que fala sobre o homem no deserto. Imaginemo-nos num deserto em que já estamos cansados de percorrê-lo, como se fosse uma dura prova. Já não temos mais forças, estamos sedentos da água. E pedindo ao Pai ajuda para nos dar água a beber para que possamos continuar o nosso caminho. Os Espíritos então vêm para nos instruir. Nos dão um suspiro, uma dica, uma sintonia, um pensamento que nos instiga a levantar e continuar o caminho, percorrer uma trilha que está logo à frente. Assim o fazemos, e percorrendo essa trilha, encontramos água logo ali à frente para saciar nossa sede. Essa alegoria nos remete a dois caminhos. Será que fomos atendidos por Deus? Será que fomos inspirados pelos Espíritos? Ou será que foi a nossa própria força, o nosso desejo de continuar, o acaso que nos guiou até esse caminho bom? Dependendo do ponto de vista, isso pode mudar. Mas é sabido que sempre que pedimos, temos apoio do plano espiritual. Às vezes não do jeito que queremos. A água não brota magicamente para saciar a nossa sede. Mas Deus, através dos seus bons espíritos, vai nos guiar, se assim formos merecedores. Normalmente, só pelo simples fato de orar, de nos colocar em sintonia, em momento de humildade, já é sim meritório que possamos ser apoiados. A ação da prece é também uma transmissão de pensamento. A prece pode ser um pedido, a prece pode ser um agradecimento, a prece pode ser a glorificação. Algumas preces são dirigidas não diretamente a Deus, mas a outros seres. É sabido que outras religiões usam-se de santos ou qualquer outro tipo de nomenclatura. E sim, eles funcionam como intermediários, intercessores, mas nada pode ser feito sem a vontade do Pai. O ar é o veículo do som. Existe o fluido universal, que é o fluido utilizado como veículo do pensamento. A prece pode também ser feita como um pensamento muito concreto, muito, em alguns momentos, até mesmo um pensamento excessivo para o bem ou para o mal. Às vezes, inconscientemente, realizamos prece por algo que talvez nem queremos que aconteça, mas de tanto esforço em pensamento, essa transmissão nos liga àquilo que estamos objetivando.
É sabido que pedir riquezas, alegrias, a perfeição, certamente e dificilmente seremos atendidos. O Pai irá nos guiar com mais paciência, nos dando opções, provas, situações que nos pedem resignação, perdão, porque Ele sabe qual é o melhor caminho a seguir. A energia da corrente está em razão da energia do pensamento e da vontade. A prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar que se encontrem. Eu vou trazer aqui para a gente, vou procurar ler resumidamente uma mensagem que está no Livro dos Espíritos, é a mensagem 663. Esse livro é um livro de perguntas e respostas, base da codificação do Espiritismo, lá de 1857 até 63, em que Kardec perguntou aos espíritos, através de um grupo de médiuns, o seguinte: as preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Vejam só as respostas dos espíritos superiores. Vossas provas estão nas mãos de Deus, e há as que devem ser suportadas até o fim, mas Deus leva sempre em conta a resignação. A prece atrai a vós os bons espíritos, que vos dão a força de a suportar com coragem. Então, elas vos parecem menos duras. Já o dissemos, a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque dá força, o que já é um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Tu sabes disso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um, porque aquilo que é um grande mal do vosso ponto de vista mesquinho, para a vossa vida efêmera, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males o homem é o próprio autor, por sua imprevidência, por suas faltas, ele é punido porque pecou. Não obstante, os vossos justos pedidos são em geral mais escutados do que julgais. Pensais que Deus não vos ouviu, porque não fez o milagre em vosso favor. Quando, entretanto, vos assiste por meios tão naturais que vos parecem o efeito do acaso ou da força das coisas. Frequentemente, ou mais frequentemente, ele vos suscita o pensamento necessário para sairdes por vós mesmos do embaraço. Me permitir ler essa mensagem, ela é tão grandiosa, tão rica, tão superior, que engrandece demais essa nossa reflexão. Nas maneiras de orar, então, para que possamos ter uma resolução desse tema, que a gente se policie para não ficar fazendo orações maquinalmente, orações só na decoreba, né? Que a gente possa sempre colocar o nosso coração e pensamento nas preces. O momento ideal da prece, existe alguns. Quando iniciamos o nosso dia, que possamos agradecer pela noite que se passou, pelo momento de acordar, pelo dia que está por vir, com humildade, com indulgência, com misericórdia, com muita gratidão no coração e pedindo amparo, apoio e guia pelo dia que se inicia. Podemos também agradecer ao término do dia, antes de dormir, pelo momento que se passou, pelo dia transcorrido, pelas alegrias, pelas coisas não tão boas que nos ensinaram sempre algo de bom.
e pedindo que possamos ter uma boa noite de descanso. Durante o nosso descanso, nosso sono, normalmente nos desprendemos. E quando nos colocamos em prece antes do sono, isso nos ajuda a estarmos mais conectados com o plano superior, estarmos com uma tendência a nos ligar quando existe essa separação do espírito do corpo, né, durante o sono, a nos ligar com os nossos irmãos superiores e nos colocarmos melhores ainda em espírito e mais descansados para o nosso corpo quando retornarmos a ele. A prece do dia é o cumprimento do nosso dever. E que possamos nos lembrar de tudo isso essa noite, no dia de amanhã e nos próximos que vão transcorrer, para que a gente possa ter mais harmonia, mais paz, mais força para seguir o nosso caminho. E que assim seja.